Bem-vindos à aula do professor Jair, segunda parte sobre a formação dos Estados Nacionais absolutistas e o absolutismo. Na primeira aula, nós conversamos a respeito da origem desses povos e dessas nações lá atrás, no final do Império Romano. Falamos da formação de Portugal, da Espanha, da Inglaterra, falamos da não formação do Sacro Império Romano Germânico e da Itália, e na aula de hoje falaremos sobre a França, que é um exemplo de regime absolutista dos séculos 17 e 18, bem como falaremos das justificativas para o absolutismo e do mercantilismo, a ação desses reis na economia. Antes de mais nada, clique ali em curtir, clique ali em inscritos, clique no sininho para você receber notificações dos próximos vídeos e vamos então à aula. Desde essa época aqui, século XIII, desde quando estava acontecendo isso aqui, a França já vinha num sistema mais centralizado, principalmente com Felipe II. Nós, quando aprendemos sobre feudalismo, a gente costuma aprender que os reis não tinham poder nenhum. A impressão que fica é que sempre foi os senhores feudais tendo controle completo do reino e o rei não mandando em nada. Só que, na verdade, é um grande vai e volta, mais ou menos como que a gente viu na Inglaterra. Em determinados momentos, os reis tinham mais poder, em outros, não. Por exemplo, na Guerra dos 100 Anos, enquanto a França perdia a guerra para a Inglaterra, o rei perdia influência sobre os nobres feudais. Porém, na medida em que a França foi vencendo a guerra, os reis franceses foram controlando cada vez mais a situação e foram tendo mais poder sobre os nobres feudais franceses. Ocorre que, mesmo vencendo a guerra, a França também teve problemas com a peste negra, assim como a Inglaterra, e também teve problemas com as revoltas camponesas. E quando acontecem essas revoltas camponesas, nós temos a aliança entre esses senhores feudais e os reis, porque agora havia um inimigo em comum aos dois. Não era mais uma guerra pelo poder entre nobres e reis. Era uma situação em que a população mais pobre dos campos, principalmente, estava se rebelando contra o poder desses nobres. Para conseguir derrotar esses camponeses, a nobreza tinha que se aliar aos reis. E nesse processo de aliança, os reis iam recuperando a centralização do poder, iam controlando cada vez mais o poder. Percebam esse jogo de vai e vem. Em determinados momentos, o governo central do rei está mais enfraquecido, em outros, ele se fortalece. Isso desde o início da monarquia francesa. E aí, quando termina essa Guerra dos 100 Anos, já é o século XV. Então, é aquela época que o comércio vem crescendo cada vez mais e a burguesia vem crescendo cada vez mais na Europa como um todo. A França dá continuidade à centralização do seu poder. É a época que acontece a Guerra das Duas Rosas, que Portugal começa as grandes navegações. Lembre-se, olha, 1500 foi quando os portugueses chegaram ao Brasil. Só que antes de chegarem ao Brasil, eles já vinham nesse processo de navegações ao longo do século XV. A Espanha finalmente consegue expulsar os árabes e do lado oriental, o Império Bizantino ou o Império Romano do Oriente cai frente aos turcos otomanos, muçulmanos. No caso específico aqui da França, a Guerra dos 100 Anos termina quando está no poder o rei Carlos VII. E ele vai ser marcante aí na centralização de poder dos reis franceses, principalmente não só porque foi no governo dele que acaba a Guerra dos 100 Anos, como também ele vai conseguir
controlar a ameaça de senhores feudais que, porventura, não quisessem obedecê-lo, como mostra essa imagem. Viramos então para o século XVI. Essa é a época em que, lembre-se, o Brasil começa a ser colonizado, a América passa a ser colonizada, o comércio marítimo cresce ao redor do mundo, a burguesia vai ficando cada vez mais forte, e na França nós temos o absolutismo crescente, nós temos consequências da reforma protestante e várias revoltas de camponeses também. Sobre a reforma protestante, a França permaneceu católica nesse período aqui. Lembre-se, o Lutero, ele vai romper com a Igreja Católica em 1517, e as ideias de Lutero vão se espalhar pela Europa. A França permanece católica, apesar de crescer em seu território o grupo calvinista. Nessa época de absolutismo crescente, os reis precisavam cada vez mais de dinheiro, cobravam cada vez mais impostos e nova onda de revoltas camponesas vão aparecendo aqui ao longo desse período, ameaçando os interesses de vários desses nobres feudais e dos próprios reis. Essas revoltas, como eu disse, estavam centradas principalmente na questão dos impostos, que eram bastante elevados. E daí nós temos a aliança entre os reis e os senhores para combater e controlar essas revoltas. E sobre a reforma protestante, lembre-se, o Lutero, ele vai começar o movimento em 1517, quando ele expõe as 95 teses contra a Igreja Católica. Ao longo desse período, nós temos o Lutero sendo perseguido pela Igreja, seus textos proibidos no território onde ele vivia, no Sacro Império Romano Germânico. E no Sacro Império, assim como na França, nós também tínhamos revoltas de camponeses. Nessa época, o Sacro Império estabeleceu que cada nobre deveria decidir a religião do povo, do território dele. Se o nobre optasse por se manter católico, todas as pessoas do seu território deveriam ser católicos, e assim por diante. A França não viveu essa situação. A França permaneceu católica, apesar do crescimento dos calvinistas, que na França vão ser chamados de huguenotes, e serão bastante perseguidos pelos católicos, como na chamada Noite de São Bartolomeu, em 1577, quando católicos saem às ruas matando os calvinistas. Apesar do governo francês não ter sofrido as consequências da reforma protestante, que se abateu principalmente sobre seu vizinho, o Sacro Império Romano Germânico, a França vai se envolver nessa briga. Por quê? Toda essa disputa entre católicos e protestantes no Sacro Império Romano Germânico vai acabar virando uma guerra. De um lado, o imperador católico do Sacro Império, do outro, os nobres feudais, os príncipes protestantes. O imperador do Sacro Império Romano Germânico naquela época era o imperador Carlos V da Espanha. A família imperial da Espanha era uma família germânica ali, os Habsburgo, e eles estavam cercando a França. Lembre-se, aqui o Reino da França, nessa região, era a Espanha dos Habsburgo, aqui também famílias Habsburgo, e os franceses decidiram entrar nessa guerra apoiando os protestantes, apesar de ser um reino católico, para enfraquecer os seus vizinhos. E o plano deu certo. Algumas regiões do Sacro Império Romano Germânico se separando, como a Suíça, a Espanha derrotada na guerra, junto com o Sacro Império, a Espanha perde territórios, a França domina algumas áreas da Espanha ali. Uma das áreas que a Espanha perdeu foi justamente a Holanda, os Países Baixos, né, Netherlands,
E essa era a situação da Europa naquela época, né? Faça uma leitura, dê uma pausa no texto aí para fazer uma leitura. E é aí que entra em cena o clássico absolutismo francês. Lembre-se do que eu disse, ao longo de séculos, esse absolutismo já foi sendo organizado, mas ele vai ser marcante, principalmente com esse rei Luís XIV, o chamado Rei Sol. Esse rei governará a França por 72 anos. Ele assume o trono com 5 anos de idade, enquanto é pequeno. O cardeal Mazarin vai governar a França em nome dele, e com 16 anos ele é coroado. 72 anos de governo é um recorde nas monarquias europeias, talvez o recorde na história. Para vocês terem uma ideia, ele governou tanto por tanto tempo que os herdeiros dele morreram, os filhos morreram, os netos morreram, o bisneto que acabou herdando o trono de Luís XIV e se tornando Luís XV. Ele passa a ser a encarnação do poder absolutista. Lembre-se, é a época em que a França era a principal potência de uma Europa mergulhada em guerras. E a legenda. E uma das marcas do governo de Luís XIV é a construção do Palácio de Versalhes. Fica próximo ali de Paris e vai ser marcante porque vai ser o primeiro rei que vai deslocar a capital do reino francês para fora de Paris. Observe esse texto. A ideia, além de se isolar do povo, era controlar a nobreza. Gastou-se muito dinheiro na construção e manutenção desse palácio e de toda essa estrutura. Objetos valiosíssimos, caríssimos, cristais, joias, tudo isso às custas dos altos impostos sendo cobrados sobre a população. Detalhe: quem pagava esses impostos era a burguesia e o povo. Luís XIV é conhecido como Rei Sol, tudo girava em torno dele. Então, a ideia que se tem de absolutismo, de que o rei tem poder absoluto, é muito por conta do reinado deste rei francês, o Luís XIV, que, conforme eu disse, governou por 72 anos. Ele vai passar o poder para o bisneto dele, Luís XV, e esse governo, também longo, mas nem tanto quanto do seu bisavô, vai ser marcado principalmente pelas guerras que a França vai travar e vai perder. A guerra contra a Inglaterra, chamada Guerra dos Sete Anos, em que vai perder as colônias na América do Norte, e isso, de certa maneira, vai queimando a imagem que já vinha sendo desgastada ali há algum tempo da monarquia perante a população francesa. E a bomba vai estourar no neto de Luís XV, o Luís XVI. Luís XVI assume a França já no século XVIII e, ao assumir, ele tenta algumas reformas, ele tenta algumas alterações nas leis francesas para reorganizar a economia e para diminuir as críticas que vinha sofrendo. Ele vai se inspirar principalmente nas críticas que os filósofos iluministas do século XVIII vinham fazendo à monarquia absolutista, a todos os gastos, todo o luxo, toda a ostentação e controle absoluto do poder nas mãos de um único rei. Acontece que essas tentativas de reforma vão sofrer a oposição da nobreza, acostumada já há algum tempo a ser bancada pelo governo, a ser bancada pelo Estado absolutista, e essa oposição da nobreza e do clero também, mas principalmente da nobreza francesa, vai ser
o combustível para a Revolução Francesa. Tantos anos de gastança, de luxo, de ostentação, de controle absoluto, não ia ficar por menos, ia acabar tendo algum custo. Em algum momento, essa conta iria chegar. O Estado francês gastava demais, o crescimento econômico foi sendo pulverizado nesses gastos que sustentavam o luxo do rei, o clero e a nobreza, e o resultado foi a revolução encabeçada principalmente pela burguesia, mas também pelas camadas mais pobres da população. Assim como na Inglaterra nós tivemos movimentos contrários ao absolutismo do rei um século antes, aqui teremos na França também. E os outros países? Vamos ver a situação de cada um desses países nesse período. Falamos da situação de Portugal, da formação do Estado absolutista espanhol, falamos da Inglaterra, falamos da divisão ali do Sacro Império, falamos aqui da França. No caso da Itália, assim como o Sacro Império Romano-Germânico, essa região que virá a ser a Itália vai continuar dividida em vários territórios, uma parte sendo governada pela Espanha, depois pela França, uma outra parte sendo governada pelo Papa diretamente, a República de Veneza dominando uma área, outras regiões autônomas. Isso vai permanecer até o século XIX. Não tivemos um absolutismo italiano, como não tivemos um absolutismo germânico. Outros reinos foram importantes também naquele período, mas nós vamos deixar de lado porque não vão afetar diretamente o nosso estudo mais adiante. Mas caso você tenha interesse, existe aí pela internet uma série de informações a respeito do Reino da Dinamarca, da Suécia, da Polônia e Lituânia, desses reinos aqui que vão dar origem à Romênia, né, a Valáquia, Transilvânia, Moldávia, o Canato da Crimeia, mas eu gostaria de destacar aqui, ó, a Rússia, o Império da Rússia. E a gente pode dizer que o primeiro imperador absolutista da Rússia foi o chamado Ivan o Terrível. Vou ampliar aqui para que vocês possam ler algumas coisas dessa reportagem da revista Mundo Estranho, de fevereiro de 2004. E aí dá para ter uma noção do porquê ele passou para a história como Ivan o Terrível. Revista Mundo Estranho de 2014, fevereiro de 2014. Pois bem, e como sustentar esse governo absolutista? Como sustentar todo aquele luxo, toda aquela riqueza dos reis que, além de se sustentarem, mantinham também a nobreza e o clero sob seu controle? É aí que vem o chamado mercantilismo. Nós chamamos de mercantilismo o conjunto de práticas econômicas, né, de tomadas de decisões dos governos absolutistas para conseguir dinheiro, para manter o seu país, para fazer crescer o poderio da sua nação e, consequentemente, se impor perante os outros. Isso se deu de diversas formas, vamos ver cada uma delas. Mas antes de tudo, vamos refletir o seguinte: todo governo precisa de dinheiro. Todo governo tem gastos. E esses gastos precisam ser bancados de alguma maneira. Observem essa imagem do site Ranking dos Políticos, né, de 2019, políticos.org.br. E aqui ele mostra a estrutura de cargos do governo brasileiro. Aqui, deste lado, o poder executivo, aqui o poder legislativo e aqui o poder judiciário. Do lado de cá, os funcionários públicos federais, estaduais e municipais. O professor Jair é professor
da rede estadual e municipal. Então, o professor Jair está aqui no meio. Fizeram as contas de quantos funcionários públicos temos no Brasil. Então, obviamente, naquela época, século XVI, XVII, XVIII, não se precisava de tanta gente assim. Mas dá para ter uma noção de que, para que cada um desses trabalhe, ele tem um salário a ser recebido. Alguns recebem muito, outros recebem menos, mas ainda assim é um gasto muito grande. Fora toda a estrutura, todos os escritórios, todo o material necessário para que esse pessoal todo trabalhe. Por essa razão é que os governos cobram impostos. É através dos impostos que os governos conseguem o dinheiro necessário para manter a sua estrutura. Observem esse texto que 1439, época ainda da Guerra dos 100 Anos, em que o rei francês estabelece ao mesmo tempo ali o controle sobre senhores feudais, sobre nobres feudais, e também protege mercadores, protege a burguesia, porque quanto melhor for organizado o comércio, quanto maior for o crescimento do comércio, dos transportes, das atividades econômicas, mais dinheiro, através de impostos, vai ser arrecadado. Aqui nós vemos nessa imagem do século XIV, na França, a cobrança de impostos sobre a cidade. Essa outra imagem também mostra isso. Neste caso aqui, ó, a pessoa vindo trazer o dinheiro, o outro também trazendo uma grande soma de dinheiro, aliás, né? E observem, os impostos eram cobrados da burguesia, dos artesãos e dos camponeses. Clero e nobreza não pagavam impostos. E isso é que vai causar um descontentamento cada vez maior dessa população. Como sustentar então esse governo, né? Como fazer para que esse governo tenha dinheiro? Lembre-se, nós estamos falando da época das grandes navegações, da época do comércio marítimo, da exploração colonial. Observem esses três textos aqui, tratando de comércio externo, de comprar menos e vender mais, consequentemente tendo uma balança comercial favorável, e manter a maior quantidade possível de metais preciosos e de dinheiro dentro da sua nação. Temos nessa imagem a presença da Holanda no século XVII, fazendo comércio de especiarias, comércio internacional de especiarias, comprando especiarias naquela região da Índia e revendendo na Europa. Este texto, por exemplo, que explica as razões pelas quais o governo de Portugal passou a apoiar e investir cada vez mais no comércio marítimo, nas grandes navegações, para tentar descobrir um caminho até a Índia e fazer comércio com aquela região. E nesse processo, nós tivemos a chegada à América e a colonização do Brasil e de outras áreas. Consequentemente, o comércio que era feito por terra, principalmente pelas cidades italianas, como Veneza, como Gênova, vão entrar em decadência e as nações europeias, principalmente do lado ocidental, vão se destacar muito mais através desse comércio voltado ao Oceano Atlântico. Esse absolutismo, ele se sustentava então através do poder absoluto do rei, através do controle de impostos sobre os grupos que efetivamente geravam riqueza, que era a burguesia e os trabalhadores. E uma outra coisa a ser destacada em relação a isso são as chamadas justificativas ideológicas, filosóficas. É algo que sempre se lembra quando se fala em absolutismo, né, dos filósofos que defendiam essas ideias. Nós temos aqui nesse texto algumas informações sobre alguns deles. Tanto um dos precursores, o Maquiavel, que vai defender
no seu livro O Príncipe, como um soberano pode conquistar o poder e se manter forte no poder, apesar das oposições. Mais adiante, nós temos, nessa época aqui do século XVI, o filósofo francês Jean Bodin. Ele vai defender a ideia do direito divino do rei, ou seja, esse rei é rei porque ele é um representante de Deus na terra, ele é rei porque Deus o escolheu, Deus quis que ele fosse rei. Se Deus quisesse que fosse outro, teria escolhido outro. Como ele é o rei, é como que um destino. Então, consequentemente, não cabe a nós questionar porque é uma vontade de Deus. Mais adiante, tempos depois, esse bispo Jacques de Bossuet vai reafirmar essa ideia, dizendo que só Deus pode julgar os atos de um rei. Moral da história: aceite e obedeça. Na Inglaterra, nesse período, nós temos também o filósofo Thomas Hobbes, que ele vai defender a ideia que vocês já devem ter ouvido falar, aquela história de que o homem é o lobo do homem, ou seja, que se deixarmos os seres humanos livres, sem nenhum tipo de controle, nós teremos o caos social, porque o ser humano voltaria ao seu estágio primitivo de natureza, um matando o outro pela sobrevivência. Então, segundo Thomas Hobbes, seria necessário um governo centralizado para dar ordem, para estabelecer uma determinada ordem. Observem que ele não falava exatamente de um rei autoritário absolutista. Ele falava de um governo que fosse centralizador ali para dar ordem àquela sociedade. Aqui nós temos, por exemplo, um texto do Jacques de Bossuet. Podem fazer a pausa e dar uma lida. Porém, nem todos concordavam com o absolutismo. Aqui nós temos dois pensadores também daquela época, Thomas Moros, que foi inclusive auxiliar ali do rei Henrique VIII, o rei absolutista da Inglaterra, e por ele depois foi condenado à morte. E esse francês também, os dois criticando o absolutismo e defendendo um governo democrático, um governo mais voltado para as igualdades de forma geral, para que as pessoas fossem tratadas de maneira igual. E como acaba o absolutismo? Nós vamos ver que no século XVIII esse modelo de absolutismo vai se esgotando. As ideias iluministas, os filósofos iluministas vão criticando cada vez mais os abusos dos reis autoritários, vão defendendo cada vez mais a liberdade, a igualdade das pessoas perante a lei, contra os privilégios do clero e da nobreza, dos reis, e favoráveis a uma maior participação da burguesia no poder. Isso vai acabar gerando a Revolução Francesa, que vai ser um marco, porque vai servir de modelo para várias outras nações também acabarem com o seu absolutismo. No século XIX, nós vamos ter, ao longo do século XIX, essa luta do absolutismo, que a gente chama de antigo regime, né? Esse período de absolutismo, mercantilismo, o antigo regime. Nós teremos um ciclo constante ao longo do século XIX de revolução contra o absolutismo, o antigo regime, e de restauração do antigo regime. Então, era um caminho sem volta, mesmo que em algumas situações, como na França, como na Áustria, como na Prússia, que depois vai dar origem à Alemanha, mesmo que nesses lugares o absolutismo tenha voltado, tempos depois, décadas depois, novas revoluções iam se seguindo na Espanha, em Portugal, e assim o absolutismo na Europa, ele permanece e passa para o século XX apenas na Rússia. E aí nós teremos a Revolução Russa mais adiante acabando com ele. Mas todos esses são assuntos para próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado
Se você gostou, clica ali no sininho, clica lá em inscritos, curta esse vídeo e aguarde as próximas aulas, nossos próximos assuntos. Um abraço, muito obrigado e até a próxima.